E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um Direto do Trono de Deus. Olha que maravilha, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, né, nos perdoando aí pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e que Ele possa nos abençoar aí do trono, vindo aí direto dos céus para cada um de nós, em Hebreus 2, né, quando a gente vai continuar aí falando sobre essa trajetória de Jesus Cristo, onde há uma carta maravilhosa que faz essa comparação, né, de Jesus Cristo, a promessa, e Jesus Cristo a vitória, né? Então, a gente continua aí falando neste momento dessa palavra de Deus que é deliciosa aos nossos corações. E aí, Marcelão, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tudo em paz? Caminhando para a paz de Deus. Caminhando. Se você tá caminhando pra lá, vai chegar lá. Ai, amém. Tomo posse. Tô precisando chegar. É porque às vezes o caminho é longo. É longo, difícil, cheio de pedra no caminho, mas a Mas gente eles chega. sempre estiveram lá, a gente que começou a caminhar, entendeu? É verdade, é Quando a gente fica verdade. parado embaixo de uma árvore, embaixo da sombra, o resultado que a gente tem é a sombra. E os É, frutos, se eles resolverem cair do pé por ali e a gente e comer do resolverem, né? fruto, se resolverem, mas alguns frutos, quando caem do pé, batem na nossa cabeça e nos dá insights a respeito de a lei da gravidade. E aí a gente se torna um grande nome científico, nesse caso Newton, por causa de um fruto que bateu na minha cabeça quando eu estava embaixo de uma árvore fazendo nada. Aí eu resolvi caminhar. Eu levantei, tive um insight em relação àquela aquele fruto que bateu na minha cabeça, levantei e aí eu comecei a caminhada da vida. E eu comecei a caminhada da vida para entender e eu tenho que provar aquilo que eu tenho colocado como teoria, que é a teoria da, A gravidade, no caso da de Newton, gravidade, né? nossa, É, na nossa é que uma é, vida próspera, uma vida com Deus, uma vida é, exatamente. transformadora. Então eu Mas preciso fácil não começar a é. caminhar. E quando o Fácil não Newton é. começou a caminhar, quando ele estava ali parado, a única coisa que ele tinha era sombra e maçã. Quando ele começou a caminhar para provar que aquela maçã que caiu na cabeça dele caiu por causa de uma ação da gravidade que puxa as coisas para perto do chão, ele teve que começar a provar isso. E a caminhada é cheia de lombadas, obstáculos, barreiras. Elas sempre estiveram lá. Eu preciso decidir se eu vou pegar a maçã, comer ela e viver de maçã, entende? Ou se eu vou começar a levantar e ultrapassar as lombadas da vida. E ó, vou te contar um segredo. Cada lombada vai ser uma maior do que a outra. A primeira você acha que vai ser muito difícil, mas essa provavelmente será a mais fácil. Como Tá diria meu entendendo? pai, é como um jogo de videogame, né? Porque vai passando de fase Todo cada mundo dia. quer chegar no chefão, É, mas para chegar no então, chefão eu preciso passar as fases. Não adianta alguém vão passar ter, as fases por vão ter mim, porque aqueles que vão utilizar de artimanhas, né? O abracadabra. Mas quando tiver que enfrentar verdadeiramente o caminho, não tem abracadabra que te salve. exatamente, exatamente. Fui encher um balão hoje, estourei, enchi a casa inteira de purpurina. Tá uma coisa mais linda do mundo. Por isso que eu atrasei, porque eu tô cheio de purpurina. A casa aqui eu tive que varrer, cheio de purpurina. Aí eu vou varrer a casa, eu sou meio que preguiçoso. Mentira, sou preguiçoso não. Mas aí o sol de Brasília, né, que o pessoal tá dizendo que tá fresco, mas tá um sol danado, eu tô suando aqui, aí eu suo mais ainda. Já decidi que eu Ah, não então, preciso nem ir pra academia então foi hoje. tipo Jesuscidência, assim, porque eu atrasei também por conta, eu estava resolvendo umas coisas aí, a minha irmã ficou doente e eu estava providenciando um carro para trazer ela para casa para poder ela ir para o médico. Aí acabei atrasando, infelizmente. O que que ela tem? É Juliana? É, não sei se ela tá, alguma coisa assim, enxaqueca, tá vomitando muito, enfim, mas Deus abençoa. Amém. Então, simbora aqui. Por que que a gente fala um pouquinho sobre isso antes? É porque não é porque a gente está enrolando para chegar mais pessoas, não. Mesmo porque eu aprendi uma manha de início de live extraordinário, Cláudia, nessa minha caminhada de estudar, sabe? Que é assim.
No início da live, você nunca enrola esperando as pessoas chegarem. Você sempre conversa com as pessoas que vão assistir depois. Olha só que sacada incrível. Você vai conversar com as pessoas do replay. Você vai conversar assim, ó. Você começa a live. Ei, eu tô aqui esperando a galera do ao vivo chegar, mas enquanto elas não chegam, eu quero falar com você que tá aí, que tá assistindo o replay. Vocês sabiam que eu vou fazer uma live agora sobre isso, 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 isso. Você imagina o quanto que é importante, mesmo que você esteja aí no replay, presta atenção, o quanto que é importante se tornar indesistível. Esse início foi para você que está aí no replay, para entender verdadeiramente a importância de se tornar uma pessoa persistente e indesistível. Isso que o livro de Hebreus está nos ensinando, sabe? Então, e é isso que a gente vai estudar. Agora que a gente aproveitou aqui, que agora a galera ao vivo chegou, a gente vai fazer a leitura do livro de Hebreus, do 2º capítulo. Fica ligado aí, tamo junto, galera. Tá vendo? Você É fala isso com a aí. galera do replay primeiro. Que Olha que massa isso, maravilha. né? Ó, por essa Gostei, razão, gostei. você quer até qual? Até o 4? Até o 4, por favor. Tá bom. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que elas jamais para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Mande Olha que bala. maravilha. Muito, muito bom. Eu gosto ainda desse texto, o primeiro já o título dele, né, que ele começa assim, o perigo da negligência, né, o perigo de você ser negligente. O que pode acontecer com você aí, acaso você cometa erros por negligência. Não, porque erro todo mundo comete, né? Aham. Então, o Senhor tá alertando aí para que a gente não seja negligente. Outra coisa que eu acho muito interessante nesse texto é quando ele chega no 4, que ele fala assim, o Espírito Santo, a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade, a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo. Significa que, assim, o pouco que nós temos do Espírito Santo, né, ou o muito que a gente acha que tem do Espírito Santo, são pequenas gotas do grande Espírito Santo que pode ser distribuído a cada um de nós. O 2 ele confirma aí o versículo 7 o capítulo 7 versículo 53 de Atos, que, que fala a respeito da questão do por meio de anjos, quando ele fala assim, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Quer ver? Oi, Tatá, seja bem-vinda, Deus abençoe. Dá uma lida aí, Marcelo, para mim, por favor. 7:53 Atos. Atos 7:53. Pode ler, Marcelão, na área. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. Pode continuar. Acabou, 7:53. Não, então agora lê para mim Gálatas. Gálatas? Gálatas fugiu. Gálatas 3:19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro.
Então, assim, se você não aguarda aí essa promessa que foi dada para a nossa vida, por conta da desobediência, por conta do tudo que aconteceu, a transgressão que aconteceu, né, o pecado do próprio Lúcifer, que foi expulso do Jardim do Éden, a transgressão do homem, expulso do Jardim do Éden, expulso dos céus, a transgressão do homem, né, Adão, que foi expulso do Jardim do Éden. Se a gente não receber aí, não cumprir essa lei, não fazer o que Deus tem para as nossas vidas verdadeiramente, essa lei que foi entregue por meio de anjos, quer dizer, não foram homens que escreveram, entendeu? O Senhor Deus, através do Espírito Santo de Deus, inspirou homens a escrever. O próprio Deus escreveu a lei e colocou na mão de anjos um mensageiro, né? Um anjo mensageiro que entregou essas leis para cada um de nós, para que a gente pudesse estar seguindo aí verdadeiramente essa regra, né? E se a gente não faz, se a gente não se mantém firme nessa palavra, né, se mantém em desobediência, como é que nós escaparemos se somos negligentes com a palavra do Senhor e recebemos assim, então, o justo castigo? Quando ele fala de castigo, ele está falando de uma questão eterna aí. Ele não está falando que você é castigado na terra. Não. Na terra a gente colhe o fruto do nosso pecado e a gente colhe as consequências daquilo que a gente faz. Mas castigo, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Agora, se a gente não aceita essa salvação de Jesus Cristo, a gente está recebendo, então, o castigo que nos tira a paz. Consegue entender? Então, assim, Deus, Jesus Cristo levou sobre si o castigo que nos traz a paz. E se eu não aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, se ele não me purifica dos meus pecados, se eu negligencio a palavra dele, se eu negligencio a lei que foi dada, entendeu? Através de anjos, através de mediadores, através de profetas, através do próprio Messias, entendeu? Então eu estou aceitando o quê? O castigo. Eu estou aceitando o castigo. E qual dos dois eu quero aceitar? Então, ele está posicionando exatamente isso. Então, como é que eu vou escapar disso se eu estou negligenciando a salvação do Senhor? Como é que eu vou ter verdadeiramente essa salvação se eu não inclino os meus ouvidos para ouvir o que foi anunciado pelo Senhor desde o início e confirmado com a morte e ressurreição de Cristo? E que Deus deu testemunho junto com sinais, com prodígios, com milagres, com distribuição do Espírito Santo de Deus que convence. Porque o homem fala, mas quem convence e converte é o Espírito Santo de Deus. Mas se eu não abro o meu coração para aceitar a entrada desse Espírito na minha vida, se eu não abro o meu coração para deixar o transbordo, eu não estou aceitando a paz, eu estou aceitando o castigo. Não existe um meio termo, existe uma escolha. Então, aí, mais uma vez, quando ele coloca essa carta, quando ele escreve essa carta, ele está dizendo mais uma vez, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, foi dito, foi pronunciado, foi explicado, foi declarado, e basta a cada um de nós aceitar ou não aceitar. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim, ó: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. São mensageiros e servos. Ele está falando no capítulo 1 a respeito de nós, que somos maiores do que os anjos e do que esses coisas. E depois que ele fala isso, ele diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas a respeito de nós, né? E aí ele diz assim: cuide e leve a sério tão grande salvação. Do versículo 1 ao 4,
ele está dizendo justamente isso. Então, o primeiro ponto aqui que me chama a atenção dentro desse capítulo é justamente isso que você está falando. O primeiro é: nós somos também servos. Cuide da sabedoria. Nós somos maiores que Deus, ou nós somos maiores que os anjos, um pouco menor que Deus, mas precisamos cuidar da soberba. Nós precisamos cuidar. Tô lendo eu terminei Daniel hoje, e que livro curto e extraordinário. Daniel é lindo. Extraordinário. É, extraordinário. E assim, me fez chorar em vários momentos o livro de Daniel, e o quanto que é importante o que Deus diz, que assim, o tão grande que ele foi, porque ele foi governador e aí o rei foi destituído. Foi governador, o rei foi destituído. Foi grande no Ciro, o rei foi destituído. Foi não sei o quê e o rei ficou doido. E assim, e aí ele foi para a Cova dos Leões, os amigos dele foram para para a Para fornalha. fornalha. E é impressionante que o tanto que ele se doou para Deus, Deus deu duas coisas extraordinárias para ele, que eu peço todos os dias. Você quer ser igual a Daniel? É simples. Faça o que ele fez. E o que ele fez é muito difícil de fazer. E duas coisas que eu tenho pedido várias vezes para Deus. A primeira coisa é visão daquilo que ele tem para mim e para o meu povo. Eu peço isso para ele diariamente. E a segunda coisa que eu tenho pedido para Deus é sabedoria. Meu irmão, vá fazer o que Daniel fez. Foi isso que Deus falou comigo no livro de Daniel. Faça como Daniel fez. Que é simples, não se contamine com o que tem lá fora e decida fazer como ele fez. Sabe o cara fazer uns jejuns muito doidos, velho? Ele fazia uns jejuns e se doava muito doidamente para Deus, com os olhos fechados, estava nem aí, e se caía no meio do deserto, cansado e sem forças. E é isso. Você ser um pouco menor que Deus e maior que os anjos, é você não soberba de você ser um pouco menor que Deus e maior que os anjos, tomar conta de você e você se achar o bam bam bam. Esse é o primeiro ponto dessa jornada. O segundo Eu ponto acho, dessa jornada, diga. eu acho Daniel muito lindo, porque assim, Daniel verdadeiramente ele se posicionou como servo. Porque, assim, diferente de José, que José foi levado cativo, foi levado preso, mas se transformou em governador do Egito, e ali ele teve sua liberdade, ele estava só abaixo do rei e tudo mais. Daniel, mesmo ele com todo o seu é, poder, digamos assim, com toda sua influência dentro do reinado, ele mesmo assim, ele ainda era cativo, entendeu? E você não vê Daniel se posicionando de uma maneira Arrogante. rude, você não vê nem com relação assim contra Deus, assim, Senhor, eu eu estou fazendo toda a sua vontade, todo o seu querer, e o Senhor não me dá nem pelo menos a oportunidade de me livrar daqui. E quando Daniel vai revelar o sonho para o rei, que acontece a questão dele ser é, 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 que o rei vai ficar maluco e tudo mais, É ele se impressionante. posiciona. Ele fala assim, oh, a grandeza do seu cargo e a soberba do seu coração fizeram com que você fique maluco. Você vai perder a sua razão. Você vai caminhar como um andarilho. Você vai dormir na rua. O orvalho vai cair sobre você e você vai viver sem consciência, igual um animal, sem E, consciência. Por causa de quê? Por causa da soberba do seu cargo que você e deixou são subir a sua alma e o seu coração. E são duas coisas que me chamam a atenção, porque, assim, em Daniel, porque, assim, primeiro ponto é, assim, quando ele se encontra na frente do rei, a Bíblia fala que ele paralisa, né? Ele paralisa, assim, ele já entende o sonho, a interpretação está Uhum, dentro dele, o Espírito Santo de Deus já deu a interpretação, e uhum. ele paralisa, assim, por alguns segundos.
Então, assim, me vem o que será que estava na mente de Daniel naquele momento? Porque, assim, como dizer ao rei tudo aquilo que Deus havia dito para ele? E ele fala com grande sabedoria, e o rei acha engraçado e diz para ele: Você tá doido, Daniel? Deve ter, sei lá, comido alguma coisa estragada, não dormiu direito, não sei. Você não tá muito bem, não, Daniel. Tava fazendo piada comigo. E Daniel ainda se posiciona diante do rei, falando assim: Olha, senhor, o senhor está te dando uma oportunidade de dar glória a ele por tudo, E que isso, tudo, para que isso não te para que aconteça. você não fique dessa forma. Então, assim, se coloca, né? E ele e o rei, um ano depois, o rei vai lá e fala com soberba, e aí ele vai e cai em terra como animal, mas antes ele se lembra das palavras de Daniel. Então eu acho lindo isso, porque assim, Daniel podia simplesmente falar assim, cara, eu sou cativo aqui, sabe? Quer saber? Vá a merda. Vira bicho logo. Ninguém me libertou ainda. Minha terra toda está destruída por causa de vocês. E é isso que a gente precisa todos os dias. O manual da vida, ele precisa trazer para a gente, ele precisa trazer para a gente, para nossa realidade, para o nosso dia, para o nosso presente, esses insights, sabe, Cláudio? É do que eu sou cativo, do que eu me sinto cativo hoje, do que as coisas que amarguram o meu coração. Porque ele diz assim: você é um pouco menor do que Deus e é maior do que os anjos. E por causa disso, nós precisamos entender que a soberba não pode encher o nosso coração. E a gente precisa levar com cuidado e a sério essa grande salvação. Essa grande missão que Jesus Cristo deixou para a gente, né? Quando Deus fala do versículo 1 ao 4, para mim o ponto 2 é justamente isso que você tem firmado aqui. É entender a verdadeira salvação desde lá de trás, desde a era histórica até os momentos presentes. E não é momentos presentes só na época de Hebreus, que foi escrito por Paulo, provavelmente, Paulo, né? provavelmente. Não, é na época de Cláudia, Tereza, Marcelo e todo mundo que está passando aqui. E a galera do depois, do replay. Presta atenção que é para você também essa mensagem. É Você isso aí. precisa perceber e entender isso. Que se você está aí assistindo isso, é porque Deus quer falar alguma coisa ao seu coração em relação a isso. Primeiro ponto, você é um pouco menor que Deus, maior que os anjos, mas não deixe que a soberba enche o seu coração. O Sim. segundo ponto é cuide e leve a sério essa tão grande salvação. Que ele diz aqui, ó, porque se a palavra falada por meio dos anjos tornou firme a tua toda transgressão, desobediência, e recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério a tão grande salvação? Esse é o recado de Deus. Ele está dizendo isso no versículo. Se não levarmos a sério a tão grande salvação. Ponto 1, anota aí que é muito importante essa parada. Olha só. Somos maiores do que os anjos, mas o coração tem que ser servidor. Tá ok? O segundo ponto que é muito importante, cuide e leve a sério essa tão grande salvação. E não é para a galera de Hebreus, é para mim e para você que somos descendentes de Jacó. É trazer para a nossa realidade isso, sabe? É muito importante a gente trazer para a nossa vida, trazer para a realidade. Não importa o quão que você esteja cativo ou com o que esteja te prendendo, que esteja te aprisionando, esse sentimento. Cara, pega o livro de Daniel, velho. Faça esse desafio. Pega o livro de Daniel. São poucos capítulos. Acho que são 13 capítulos. São poucos capítulos. Tem um que é muito grande, que é o 12, que é gigante. Eu li ele hoje. Mas assim, é extraordinário. É, meu Deus do Fantástico. céu. É poder de Fantástico Deus mesmo. personificado. Entendeu? É, é, é... Eu tô tomando coragem para fazer o jejum de Daniel. Cláudia, vamos fazer? Ai, eu já fiz, é delicioso, Marcelo. É muito bom. As É pessoas assim, só, você não come carne, né? É só não, verdura, não né? come É carne de só jeito nenhum. verdura, fruta, E legumes. porque que era o que ele comia e ficou muito mais forte e muito mais saudável do que todos dentro do reino que comiam carne, que se fartavam de comidas extraordinárias e maravilhosas do rei.
Ele só comia frutas, verduras e legumes. E, meu irmão, esse jejum aí, e ele fazia uns jejuns vinte e assim. um dias. Ele teve uma visão que ele não entendeu. Finalizou o capítulo o anjo Gabriel explicando para ele a visão que ele tinha. Véi, é lindo demais essa parada, velho. É muito lindo. Mas qual foi o preço que ele pagou para isso? O preço que ele pagou para isso foi o seguinte: ele chegou lá e ele estava caminhando, acho que no deserto, quase desfalecido. Ele estava fazendo um jejum Acho gigantesco. que Não eu foi isso? tenho Hebreus. Oi? Não, não esqueci não. A gente está aqui em Hebreus. E aí ele passou um jejum assim muito cabuloso e quase desfalecido e pagou o preço porque agoniava a alma dele ele ter tido aquela visão e não conseguia entender e interpretar. E isso agoniava tanto ele, mas tanto ele, que ele foi correr atrás para pagar o preço. Não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, não, de verdade, no fundo do seu Paga o preço. coração? Vai lá, conversa com o papai, faz o jejum, mortifica a carne, porque a carne é que está querendo fazer com que você fique aí, ó, nesse período onde você está. Entendeu? Paga o Toma um banho preço, de água faça o gelada, jejumzinho, faz toma um uma banho de água refeição por gelada, dois, dia. uma refeição por dia, mas mortifica a carne, cola o espírito com o espírito, que Deus vai começar a responder umas coisas para você. Você vai começar a ouvir vozes, e você não vou dizer uma coisa, não está ficando maluco, não. Você está na sintonia do Espírito Santo. Tá Não pensa que entendendo você isso? está delirando de fome, não. Não. Vamos lá, Claudinha. Bora! 5 a 8, pode ser? Ele começa maravilhosamente dizendo assim: Jesus coroado de glória, sumo sacerdote, idôneo e compassivo, né? Que ele fala assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar, seu pleno testemunho, dizendo: qual é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que visites? Fizeste-o por um pouco menor que. Aí ele está falando aqui errado, né? Fizeste o quê? Um pouco menor do que Deus, né? E um pouco Uhum. maior do que os anjos. Caiu. Versículo 7. Se na sua Bíblia tiver, Fiquei de cabeça fizestes para um pouco baixo. menor do que os anjos, e Então, a fizeste por glória um e de pouco honra menor do coroastes, que Deus e te encheu de isso. glória e honra e o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as fora do domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas e ele sujeitas. Acabou. É para continuar? Você foi. É porque deu umas Até o travadas, eu não 8? consegui acompanhar a leitura. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Até o 8, final do 8. Isso, isso. Não, pode ir até o 9. Vemos, porém, pode ir. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que Deus, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque Vai, convivinha. até aí. Então, tá bom. Quer falar alguma coisa? Então, olha só. Primeira parte aqui, no próprio estudo bíblico, ele fala sobre algumas traduções a respeito do texto do versículo 8 e do versículo 9, quando ele diz que existem traduções que falam um pouco menor do que anjos e outras traduções que dizem um pouco menor do que Deus. Agora, vendo que somos a imagem e semelhança de Deus e somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, não podemos ser
um pouco menor do que os anjos, e sim um pouco menor do que Deus. Pois senão, estaríamos dizendo também que Jesus Cristo seria um pouco menor do que anjos. E não cabe dizer que Jesus Cristo é menor do que os seus próprios servos, uma vez que a Bíblia relata que ele é Deus, filho de Deus, e o qual o seu Deus é o próprio Deus Jeová. Agora eu posso fazer uma pergunta danoninho. Pode. Tomou? Sim. Olha só, o que me ensina isso aí até o 9 oxígeno. Para que eu fui feito? Eu responde essa pergunta. Essa misteriosa pergunta que existe há séculos e séculos é respondida exatamente nesse trecho, né? Para que verdadeiramente eu, ser humano, fui feito? Eu fui feito para dominar a terra e não para ser dominado por ela. Ok? Eu fui feito para vir aqui, cuidar das coisas, cuidar das pessoas, fazer as coisas prosperarem, crescerem, se multiplicarem e ajudar nas coisas naturais do planeta Terra. Eu não vim aqui nada mais, nada menos para menos do que isso. Estava conversando com minha esposa e mostrando um horizonte para ela ontem e falando assim, se até abril, e a gente planeja e coloca metas na nossa vida, sabe, Cláudio? E eu falei, se até abril tal coisa não acontecer, nós vamos fazer tal coisa na nossa vida. Disse, ai, meu amor, mas eu acho que tal coisa está muito acima da nossa realidade de hoje. Eu disse, mas até abril, a nossa realidade de hoje mudará. Por quê? Porque nós declaramos isso, porque nós vamos realizar isso. E nós, enquanto seres humanos, precisamos dizer, Senhor, eu sou seu filho. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu não aceito para mim menos do que isso. Porque o Senhor, ele diz assim, ó, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E os E são meus pensamentos pensamentos de bem, são não de mal. paz e não de mal. E os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Os meus planos são maiores que os seus planos. Então, se os seus exatamente para o que você veio. Você veio para dominar a terra, para que nada nesta vida te domine. É para isso que você veio, está escrito aqui em Hebreu. Fizestes um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroastes, e você está aí falando, ó dia, ó céu, ó vida, ó azar, porque o governo não me ama. Se ame-se, se ame-se primeiro, e deixe o governo para lá, porque a vacina foi para fulano e não para cicrano. Pare com isso. Tá entendendo? Porque você não foi feito. Agora não é para você ir aí comprar. Mas o Marcelo falou, agora eu vou numa casa de armas, vou comprar uma arma, vou entrar no banco, eu vou render todo mundo e assaltar porque eu vim para dominar e eu vou pegar o Vai dinheiro da ler galera. Êxodo Ó, 20. mas é dentro da lei que constitui fora de pecado, tá bom? Que é para você dominar. Não é para você Vai dominar ler no Êxodo mundo do 20. crime. Beleza? E Não é para dominar no mundo do crime, se não, você meu irmão. achar que Êxodo 20 está no Antigo Testamento, assim, que está fora e do padrão, não tem problema não. Vai escutar o que, que Jesus diz quando ele fala lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, que ele fala assim, que a lei do Senhor se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então vai ler primeiro a Bíblia, não É isso aí. faz Vamos loucura. recapitular aqui rapidinho, Claudinha. Olha só, presta atenção. No Hebreus 1,14, que ele diz assim, então, por que eu estou voltando no 14? Porque ele inicia falando assim, por esta razão qual, meu querido? Aquela última que ele falou no capítulo anterior. Então aí a gente voltou no capítulo anterior e o ponto 1 diz eu tenho que cuidar da soberba. Eu sou um pouco menor do que Deus, mas tenho que cuidar da soberba, não deixar isso encher o meu coração. O ponto 2 leve a sério até uma grande salvação. Oi, minha mãe linda do meu coração, te amo. Saudade, veinha. Tome conta da soberba e cuide, leve a sério essa parada da salvação. E o terceiro ponto saiba pelo que você veio. Você veio para dominar a terra e não ser dominado por ela. Não é isso, Claudinha?
É E o isso nosso mesmo. terceiro ponto está no 10 a 18. Você leu ou eu leio? Pode ler, que eu tô andando aqui para chegar perto do seu João. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação. Ele está falando sobre Jesus Cristo. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-lo de irmão, dizendo: A meus irmãos, declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez eu porei a minha confiança. E ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse de todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, olha só, preste atenção nisso. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A sua cicatriz, a sua cura, cura outras pessoas. Está entendendo? Pelo que Jesus veio é o quarto ponto. O quarto ponto dessa nossa mensagem de hoje à tarde é: pelo que Jesus veio, ele veio para te mostrar que quando você se curar, milhões, milhares de milhões de pessoas serão curadas a partir da sua cicatriz. Eita, poxa! Assim, o que me chama a atenção, Marcelo, é assim, primeiro lá no 10, quando ele fala assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por pelo meio do sofrimento, o autor da salvação deles. E no 11 ele diz: Pois tanto o que santifica como o que são santificados, todos vêm de um só. Por isto é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Se eu sou irmão de Jesus, eu não posso ser menor do que os anjos. E aí ele fala também assim, lá no 14, se eu não me engano, peraí. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, assim, nós temos a capacidade de destruir o poder da morte, né? Que morte? A morte eterna. Nós temos o poder. Por quê? Porque nós somos irmãos de Jesus Cristo. E aí ele coloca lá mais uma vez, que eu acho muito bacana, ele mais uma vez confirma, porque falou assim, ó, ai daquele que trocar uma vírgula, né, um ponto ou uma frase da Bíblia, eles vão ter com Deus. E aí ele não deixa que as pessoas mudem, porque você pode mudar uma palavra de dentro da Bíblia, mas você não pode mudar o contexto inteiro. Aí ele fala lá no 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiação
pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, mais uma vez, ele diz aí que nós somos iguais a Jesus. É isso aí. Entendeu? Então, é por isso que é importante não ler um versículo isolado, é importante ler todo um capítulo, é importante estudar sobre o que a Bíblia diz, é importante a gente estar sempre procurando, né? E eu vejo assim o Senhor falando conosco que ele não se envergonha de cada um de nós. Olha que lindo, ele fala que ele não se envergonha de nos chamar de filho. Ele tem consciência do nosso pecado, ele sabe que somos transgressores, ele faz tudo que ele pode, né? E ele pode todas as coisas. Então, ele faz tudo para nos libertar, nos limpar, nos purificar do nosso pecado e não se envergonha de dizer que somos filhos dele. Isso é maravilhoso também, né? É, verdade. É isso aí. Meu Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de direcionamento do que nós precisamos realizar e fazer no nosso dia a dia da nossa vida. Obrigado, grandioso Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem nos ensinado tanto nessa jornada do trono. O Senhor tem trazido pessoas em box para conversar conosco, que precisam de mais e mais palavras, que precisam de direcionamento, que precisam de Ti, Pai. E nós nos enchemos, Pai, em nome de Jesus, de verdadeira alegria por isso. Nós nos enchemos de verdadeira sentimento de vitória, porque o Senhor tem nos completado e tem nos trazido sentimento de plenitude e de felicidade. Obrigado por cada uma dessas pessoas aí do outro lado, Senhor. Enche-as, Senhor, em nome de Jesus, com Teu Espírito Santo, para que saibam, todas as vezes que perceberem e entenderem que o Senhor é Deus, que levem a sério, que não encham seu coração de soberba, que levem verdadeiramente a sério, Pai amado, em nome de Jesus, esse lance chamado salvação. Que eles consigam entender, Pai, a importância deles no mundo. Que eles vieram para dominar e não serem dominados. Senhor, o Senhor nos diz, te colocarei como cabeça e não por cauda. E se nós somos cauda de algum lugar ou de algum processo, Senhor, tem alguma disfunção e algum erro dentro do processo de liderança das nossas vidas. E que se torne claro dentro dos nossos corações, a partir do Teu Espírito Santo, Senhor, o quanto que é verdadeiro o Teu caminho, o quanto que é verdadeiro o Teu propósito e o quanto que para que o Senhor veio. E veio para nos mostrar que, como o Senhor nos mostrou que as suas feridas, as suas chagas, elas curadas, curam muitas e muitas pessoas até hoje, Senhor. Que as nossas feridas e as nossas chagas curam também outras pessoas. Pai bendito, Príncipe da Paz, muito obrigado mais uma vez por esse grandioso encontro contigo. Em nome de Jesus, continua conosco, Pai. E que nós continuemos contigo, Senhor, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração. Tchau, seu João. Te amo, paizão. Saudade, viu? Ei, seu João. Cadê tu, garoto? Oi, Oi. Tá tudo bem? tá tudo bem? É. Tá. Beijo, Fala tchau. beijo, pai. Tchau. Amo vocês. Beijo, até amanhã. Até mais tarde. Amanhã, direto do trono, eu vou falar sobre, olha só, preste atenção. 2 coisas para eliminar resultados ruins. 2 coisas extraordinárias que você vai usar na sua vida e que vai eliminar os resultados ruins. Se você usar, claro, né? Mas 80% das pessoas não vão usar, vão continuar com o resultado ruim. Aí, paciência. Cada um com seu cada qual. Beijo no coração, até amanhã. Beijo, até mais tarde. Uou!